meu trabalho é a patologização da homossexualidade. Eu tentei fazer uma análise histórica do processo de patologização da homossexualidade durante o desenvolvimento da sociedade ocidental e também as diversas formas de medicalização que se desenvolveram através desse processo. Quando eu criei meu projeto de pesquisa, eu apresentei não só para a minha orientadora, Simone Farias, mas também para outros professores, e uma delas me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ela chegou para mim e falou: Ricardo, por que o teu objeto de pesquisa está relacionado somente à patologização da homossexualidade masculina? Por que não falar das mulheres? Só que implica dizer que as mulheres não passaram pelo mesmo processo que os homens. As mulheres vivenciaram aquilo que os autores chamam de a hierarquia da invisibilidade, onde todas as suas manifestações históricas foram negadas em nome da ordem social falocêntrica, onde aquele que ainda tem o poder e o saber dentro da sociedade é aquele que tem pênis. Nessa perspectiva, a gente vai observar que a história da sexualidade ela não se constitui de uma forma linear. Existem momentos históricos, através das produções sociais, acabaram por influenciar os modos de vida de uma determinada época. Assim, o trabalho se propõe a questionar como a homossexualidade teria sido deslegitimada como prática sexual natural. Eu construí vários tópicos, mas pelo tempo eu decidi não seguir todos, mas eu vou seguir uma ordem cronológica. Padrões da sexualidade e homoerotismo entre gregos e romanos. Na Grécia Antiga, tinha-se como costume em Creta que garotos, quando completassem por volta dos seus 12 a 14 anos, eles deveriam passar pelo ritual de iniciação, onde o homem mais velho, que seria o mestre, deveria pegar o seu filho, conduzir ele dentro de uma relação e levar ele para uma floresta, onde eles deveriam ficar reclusos durante 2 meses. Esse ritual de iniciação tinha uma função muito importante para os gregos, porque quando esse mestre se relacionava com o pupilo, tinha a função que ele deveria passar os aspectos culturais da cultura grega para aquele garoto, para que ele passasse de garoto para cidadão e protetor do Estado. Era uma forma de amadurecimento desse garoto. E o texto deixa claro que, enquanto ele estava nesse período de reclusão, ele deveria manter relações sexuais de forma passiva com o seu mestre. E quando ele completasse por volta dos seus 17 a 18 anos, agora ele deveria se submeter somente a práticas ativas, para que quando ele completasse 25 anos, ele casasse e constituísse família. Agora, a homossexualidade entre os romanos. Os romanos eles eram bem diferentes dos gregos. Por exemplo, os gregos eles esculpiam suas estátuas e nelas eles preferiam entalhar as nuas. Já os romanos não, eles eram bastante púdicos, eles preferiam entalhar as suas estruturas vestidas, mas mesmo que elas estivessem vestidas, eles nunca deixavam de valorizar os elementos da sexualidade. Nas estátuas que tinham, por exemplo, dos soldados, sempre era valorizado o peitoral, o umbigo, a barriga tanquinho e os músculos. É muito importante falar que a sexualidade masculina dos romanos era bem diferente. Por exemplo, os romanos eles observavam na masculinidade dele uma virilidade, e essa virilidade ela estava sempre associada ao conceito de conquistador, porque o homem romano ele era instruído desde a infância dele a se ver como superior, se ver como superior no mundo, e ele era instruído desde a infância para ser um governador. Então, como poderia esse homem romano, que desde a infância dele foi instruído para ser superior, entregar o seu corpo submisso ao outro homem? Isso certamente traria vergonha. Então, não era uma prática bem vista para um cidadão livre romano se submeter a formas passivas. Só que o autor que eu tomo como base, que é Colin Spencer, ele sempre deixa claro que mesmo que essa prática sexual de forma passiva não fosse bem vista, ainda assim a homossexualidade existia entre os romanos. Porque ele fala que, como os romanos eles não poderiam se permitir ser passivos, então eles traziam garotos de outras regiões e, inclusive, no calendário romano não se celebrava somente o dia da prostituição feminina, mas também da masculina. Agora eu vou falar sobre a história do cristianismo e a homossexualidade. Durante o ano de 284, Diocleciano, ele toma o poder do Império Romano e se torna um dos imperadores mais brilhantes. E no ano de 226, ele decide fazer uma revolução no sistema romano. Então, ele divide o governo romano em 2. Ele divide Oriente e Ocidente. Quando ele faz essa divisão, ele cria um sistema de governo em que os imperadores deveriam governar por 20 anos para que assim ele desse espaço para os vice-imperadores, ao qual ele chamava de Césares. O Diocleciano decidiu então se tornar governador do Oriente e deu para Maximiano o Ocidente.
e Maximiano governou o Ocidente durante 20 anos. Quando ele deixou o governo, Constâncio Cloro entra no lugar dele. Constâncio Cloro era o pai de Constantino. E 6 anos depois do governo de Constâncio Cloro, ele acabou por morrer. E ele ainda tinha 14 anos de governo. O que acontece? Constantino, ele pega e reivindica, junto com soldados leais, esse espaço do pai dele. Então ele entra no poder. E aí que acontece algo extraordinário, porque durante toda a história da Roma, o cristianismo ele sempre foi negado, porque ele era só uma religião qualquer. E ele era perseguido não só pela sociedade, mas também pelo Estado. E quando Constantino entra no poder, em 313 ele promulga o Edito de Milão. O Edito de Milão tornava o cristianismo como religião oficial do Estado. E a partir daí a gente começa a observar que houve uma intensificação da perseguição aos homossexuais. Eu tenho 3 autores que eu peguei como base para falar sobre essa passagem, que é Colin Spencer, Gaffo e Walter Mack. Walter Mack vai falar que quando aconteceu essa união entre religião e Estado, houve uma verdadeira cruzada contra os homossexuais. Só que Gaffo, na obra Homossexualidade, Ciência e Consciência, ele vai dizer que não, que é muito perigoso falar isso, porque os romanos eles já condenavam a homossexualidade mesmo antes da unificação. Então, ele fazia referência a uma lei que teria sido promulgada em 226 a.C., que seria a Lex Catinha. Só que Spencer ele já falava que não era bem assim, que o cristianismo ele teve uma responsabilidade muito grande, porque a lei Lex Catinha ela teria sido adormecida, ela estava relacionada somente às práticas de pederastia, que fazia parte desse ritual de iniciação dos romanos, dos gregos. E como os gregos e romanos tiveram uma intensa relação e acabaram com uma classe cultura, seria a Lex Catinha uma forma de proteção dos romanos de preservar a cultura deles contra a pederastia. Só que o Spencer ele vai falar que sempre houve homossexualidade na cultura romana. E quando os primeiros imperadores chegaram, eles passaram a condenar de uma forma mais específica a homossexualidade, já começando por Constantino. Só que um desses imperadores ele teve bastante relevância, que seria Justiniano, quando ele promulga a novela 77, ou Edito 77. Esse Edito 77, Justiniano, ele passa a condenar aqueles que ele chamou de contranaturãs. Os contranaturãs, para ele, seriam aqueles contrários à natureza. Significava agora que ele estava fazendo referência à passagem bíblica de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra faziam parte de 2 das 5 cidades localizadas na planície da Jordânia. Colin Spencer, o autor que eu tomo como base, fala que ambas as cidades estavam localizadas acima de uma reserva natural de petróleo e durante o ano de 1900 a.C., elas teriam sido devastadas por um terremoto. E foi algo que chocou as outras cidades. Por não ter uma explicação lógica, associou isso a Deus. Só que nem sempre Sodoma e Gomorra estava associado às práticas de homossexualidade. Por exemplo, até a Idade Média, o crime de Sodoma e Gomorra seria a licenciosidade, a prática de pederastia coitonal, seja de homem ou seja de mulher, e também as práticas sexuais onde as mulheres ficavam em cima dos homens. Aqui a gente chega na parte central do meu trabalho, que é a parte de controle e cura, que viria através desse processo de patologização. Acontece que durante o século XIX a burguesia ela passou a produzir uma quantidade de médicos até então inédita na história do Ocidente, se comparado aos outros períodos históricos. E esse médico, para se mostrar dentro da sociedade, ele deveria seguir uma linha de pesquisa. Então eles acabaram por criar várias teorias para que eles conseguissem construir um nome dentro da sociedade. E é muito importante, a partir desse momento, que eu faço o conceito de o que é normalidade. Normalidade, para Fernandes Matos e Vital, seria aquelas características e fenômenos encontrados mais comuns dentro da sociedade. Então, seriam mais normais aqueles que fizessem parte desses elementos, dessas características e fenômenos. E aqueles que não fizessem parte dessa média seriam considerados anormais. A gente conseguiu observar até aqui que a homossexualidade foi entre os gregos de prática normal. Quando chega o cristianismo, passa a estabelecer a relação homossexualidade e pecado, e quando chegam os primeiros imperadores romanos, com a unificação se estabelece a relação homossexualidade, pecado e crime. Foucault vai dizer que durante o ano de 1815 a 1820, os júris criminais da Europa passaram a estabelecer a relação entre pecado, ou entre crime e doença mental, porque aqueles indivíduos que estavam sendo condenados, quando a condenação deles, a prática deles faziam era uma prática que fugia dos padrões de normalidade visto comumente. Então os juízes passaram a pedir para que os juízes não enviassem esses indivíduos para a cadeia e sim para os hospitais psiquiátricos.
A partir desse momento a gente consegue perceber que passou a não estabelecer relação entre o crime e a sentença dele, porque agora os médicos passavam a apreciar as qualidades mentais do sujeito. E para falar disso, eu queria trazer um caso, que é o caso de Febrônio do Brasil. Só que Febrônio, eu já estou falando do século XIX, Febrônio já é do início do século XX, na década de 30. Febrônio, ele era um homem que matou e abusou vários rapazes, e quando ele fez isso, ele causou um grande alarde aqui no Brasil, foi amplamente divulgado. Através dele, um dos autores que eu pego, que é Peter Fryer, do Jim McVeigh, vai falar que Ribeiro passa a estabelecer a relação de sadismo e homossexualidade. Febrônio é um caso que a gente pode ver essa relação entre crime e doença mental, porque a partir daí, Febrônio, ele é salvo da cadeia e enviado para o hospital psiquiátrico. Então, o que a gente pode perceber é que quando a medicina passou a estabelecer várias teorias para a sociedade, ela passou a manter uma relação estreita com o Estado, porque para que o Estado pudesse fazer alguma coisa, porque quando os homossexuais passaram a se tornar uma questão de crime, ele também passou a se tornar uma questão de desordem. Então a medicina vem para criar teoria e respaldar o Estado nas intervenções que eles vêm fazer. Pode passar mais um. Então, eu vou trazer alguns casos, não vou falar de todos por causa do tempo. Alguns casos de medicalização da homossexualidade, por exemplo. Durante o início do século XIX, vieram as teorias geneticistas e médicas. As teorias geneticistas e médicas, elas atribuíam a homossexualidade ao desequilíbrio hormonal da mãe e que, por consequência, girava em torno do hipotálamo. Só que Peter Freud vai dizer o seguinte, ele vai falar, se é verdade que a homossexualidade está relacionada ao desequilíbrio hormonal, que por consequência gira em torno do hipotálamo, então abre-se espaço para a extirpação da cabeça desse homossexual. Um outro caso seria as teorias dos comportamentalistas, que, acreditando no princípio da recompensa de comportamentos desejados e da punição daqueles comportamentos que eles não queriam, eles criaram as terapias de aversão. Essas terapias de aversão consistia que o homossexual ele deveria receber uma medicalização, para que nessa medicalização ele sentisse enjoos e náuseas. E quando ele sentisse enjoo e náusea, era apresentado para ele a fotografia de um homem atraente, para que ele associasse isso à foto. Mas depois, quando isso passava, era aplicado nele testosterona e mostrado uma foto de uma mulher, para que ele associasse o prazer a essa mulher. Outras duas teorias que me chamaram muita atenção foi uma teoria que foi publicada em 1893, que foi o Dr. Daniel, que ele publicou um trabalho sobre castração eugênica, e ele apresentou esse trabalho em Nova York. Aconteceu que o Dr. Daniel ele estava muito influenciado pelas teorias de hereditariedade. Então ele acreditava que esses indivíduos que causavam uma desordem social, como as prostitutas, os homossexuais, os masturbadores, os deficientes, os doentes mentais, eles poderiam passar de forma hereditária essa doença. Então ele acreditava que eles deveriam ser castrados para que isso não acontecesse. Ele estava sendo muito influenciado nesse momento, por exemplo, pela teoria eugênica de Francis Galton. Acontece que ele falou uma coisa muito interessante durante o trabalho dele. Ele vai dizer que as práticas homossexuais, esses distúrbios da sociedade, elas estavam sendo encontradas em maior quantidade em pobres e homossexuais. Só que durante todo o momento do meu trabalho, o que eu consegui perceber é que aquele espaço central, o centro da sociedade, que passavam a fazer parte da ordem burguesa, eles tinham um controle social. Por exemplo, o Foucault ele vai contar que a burguesia impôs uma norma. Essa norma teria sido imposta pela família conjugal, a dita como legítima e propriadora, que se pôs como modelo de verdade sobre o Ocidente e fez reinar sobre toda uma sociedade de diferentes a sua norma com lógica capenga. Então, não seria tão estranho que o Dr. Daniel encontrasse esses distúrbios na maior quantidade entre negros e pobres, porque esses negros e pobres, durante toda a sociedade, eles foram retirados desse espaço social que fazia parte pelo controle burguês, expulsos, jogados às margens da sociedade, por setores periféricos. Então, o único lugar da sociedade que poderia ser encontrado essas práticas seriam nos espaços periféricos, onde os códigos da grosseria seriam mais frouxos, porque toda eclosão de verdade no sistema burguês deveria ser condicionada politicamente. O caso mais extremo que eu encontrei, que Colin Spencer fala, é de Olmsted e Clifford. Olmsted e Clifford foram um casal de homossexual no final do século XIX que se apaixonaram loucamente. Ambos eles trabalhavam nos Correios. Olmsted e Clifford ele estava muito preocupado com as repressões do Estado e da medicina com suas formas de controle e cura. Então ele terminou
com o Mistério, só que o Mistério não conseguia compreender esse término. Então ele sempre estava indo atrás de Clifford, teve um determinado momento que ele mandou cartas para Clifford, e Clifford, com medo, mostrou para o diretor dos Correios que o demitiu. Então agora o Mistério perdeu o seu amante, estava confuso, dentro de uma sociedade que não compreendia ele, e sem o emprego dele. Ele foi atrás de Clifford, deu 3 tiros nas costas de Clifford, depois tentou se matar. Só que quando ele tenta se matar, ele não consegue. Ele é pego antes disso. Então eu trouxe uma parte bem rápida do autor, que ele vai falar que esse pobre infeliz, reduzido a um estado de abandono, humilhação e sofrimento,